Olá, tudo bem? Você já se perguntou alguma vez: será que eu conheço a mim mesmo? É interessante considerarmos esse assunto porque a grande maioria das pessoas passam a vida inteira sem conhecerem a si mesmo. E é uma frase bastante antiga da antiga China que dizia que conheça a si mesmo e a teu inimigo, e ganharás todas as suas batalhas. Sun Tzu. Embora essa frase tenha sido escrita já há centenas de anos, até hoje ela continua a ter um grande impacto na vida daqueles que a levam a sério. Conhecer a nós mesmos é uma fase importante no nosso aprendizado e na nossa compreensão da vida. Quando nós fazemos um exame honesto do tipo de pessoa que nós somos, das nossas capacidades, das nossas limitações, dos nossos desejos e almejos, isso nos permite conhecer um pouco melhor de que tipo de pessoas nós estamos nos tornando ao longo do amadurecimento da nossa vida. Mas não só conhecer a nós mesmos é importante, mas conhecer também os nossos inimigos. É digno de nota mencionar que hoje travamos diferentes batalhas em diferentes campos da vida. Podemos estar lutando contra talvez um problema de saúde que persiste em roubar a nossa alegria, persiste em roubar a nossa perseverança. Podemos estar lutando contra imperfeições de outros. Podemos lutar, talvez, com uma crise financeira que nos persiste em nos abater. E ainda assim podemos lutar em várias frentes ao mesmo tempo. Ter uma compreensão clara disso nos ajudará a ver a necessidade de termos determinação para vencer em quaisquer situações que estejamos. Até mesmo a Bíblia nos incentiva a nos examinar para ver quem realmente nós somos e até mesmo para ver se estamos na fé. Esse exame honesto nos permitirá exatamente ver em que campos da vida nós podemos melhorar para não fracassarmos jamais. É interessante também dizer que, além de nossas próprias imperfeições e fraquezas, no nosso processo de conhecer a nós mesmos, nós nos deparamos com uma outra realidade. Efésios capítulo 6, versículo 12. A Bíblia diz que nós temos uma luta contra as forças espirituais malignas. Ou seja, o próprio Satanás, o diabo, tem interesse em fazer com que nós mesmos não nos conheçamos, para que não reconheçamos os campos de melhora ou as nossas fraquezas, e assim ele possa explorar com mais astúcia e de modo mais minucioso, com o fim de impedir que nós vençamos. Satanás teve muito tempo para se tornar experiente, hábil e habilidoso na arte do engano. E muitas vezes ele pode usar o desânimo para fazer com que nós venhamos a fracassar no nosso processo contínuo de superação e perseverança. Então, conhecer a nós mesmos nos permitirá explorar e ver quais fraquezas precisamos trabalhar em nós a fim de vencermos. Será que você, será que eu, costumo ser uma pessoa pessimista? Uma pessoa negativa em relação aos problemas e às adversidades que nos abatem? Esse é o desejo principal do diabo, fazer com que nós não acreditemos na nossa capacidade de superação e de vitória. Mas devemos também dizer que nem tudo é causado pelo diabo. Às vezes a nossa própria atitude para com a vida, através da formação ou mesmo da criação que tivemos, pode dificultar não só apenas que nós nos conheçamos, mas que nós sejamos pessoas vitoriosas. Por isso precisamos também examinar
se muitas vezes nós não estamos criando obstáculos e dificuldades para a nossa vitória. Você já viu alguma vez um cavalo amarrado? A maioria deles começam seu processo de criação ou são domesticados ainda quando pequenos. E é interessante que à medida que eles vão crescendo e o dono vai amarrando eles em algum lugar para poder sair, eles vão entendendo que eles não têm condições de se libertarem dali e saírem para lugar nenhum. É por isso que se você alguma vez já viu uma imagem de um cavalo amarrado a uma cadeira de plástico, você deve ter ficado se perguntando: ora, será que ele não está vendo que está amarrado em uma cadeira de plástico e pode sair dali quando quiser? Mas para o cavalo, mentalmente ele está amarrado em um lugar tão firme e forte que o agarre e lhe prende ali, até que o seu dono lhe venha e lhe solte. Não devemos permitir que as amarras, que as atitudes nossas em relação à vida se comportem assim, ou nos façam nos comportar assim como um cavalo. Podemos às vezes permitir que certos obstáculos sejam criados na nossa vida, de modo que ficamos amarrados às dificuldades e às limitações que a vida tenta nos impor, e achamos que não somos capazes de superá-las. Alguns às vezes encaram a vida como se a vida fosse uma madrasta má. Então, a vida irá lhe bater e lhe bater de novo. E você terá que escolher se você ficará caído ou se irá levantar e tentar outra vez. Mas se encararmos a vida não como sendo uma madrasta má, mas uma professora que nos ensinará o melhor modo de vida que envolve a vitória e vencer os nossos obstáculos, isso nos permitirá ver cada dificuldade que enfrentamos no nosso dia a dia como uma oportunidade de conhecer a nós mesmos e as nossas limitações e fazermos um esforço contínuo de superá-las. Ao olhar-se para diante do espelho, você pode decidir ser um gato ou ser um leão. Podemos ser um gato, talvez achando que somos limitados demais para enfrentarmos aquilo que precisamos enfrentar na nossa vida. Mas podemos ser um leão que, com a ajuda de Deus, podemos enfrentar quaisquer problemas e dificuldades na nossa vida. É verdade que em determinados momentos poderemos sentir o peso da limitação. Nós podemos ter certeza do apoio amoroso de Deus sobre os nossos esforços e na certeza também de que Ele nos proverá ajuda para lidarmos com quaisquer circunstâncias. Daí é que vem aquela frase: não há limites para um homem de fé. A fé pode nos fazer resistir, a fé pode nos fazer nos superar. E a fé pode fazer com que possamos trazer para fora aquele eu que nós não conhecíamos diante das adversidades. Portanto, tenha sempre em mente isso. Jeová não disse que seria fácil a caminhada, mas ele disse que no final, esta caminhada valeria a pena.